Vamos dar continuidade então ao nosso estudo. No vídeo anterior, nós falamos a respeito, estávamos falando a respeito da salvação. Então, nós vimos o que Deus fez para que nós pudéssemos ser salvos. Isso está bem resumido, principalmente lá em Efésios capítulo 2. Então, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Ou seja, Deus demonstrou o seu amor e a sua misericórdia por nós ao enviar Jesus Cristo para que ele pudesse morrer na cruz em favor dos nossos pecados. Então foi isso que Deus fez. E aí nós vimos no vídeo anterior o que Deus espera de nós. E aí você lembra? Vamos relembrar então o que a gente viu na aula passada, no vídeo anterior. E eu convido você depois a reler essas passagens para que você possa ver como isso está totalmente ligado à questão da salvação. Então a Bíblia é clara em mostrar para nós que, primeiro, nós precisamos crer no Evangelho, precisamos crer que Deus existe, crer que ele enviou Jesus, crer que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Então o primeiro passo é crer. Depois nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Depois nós precisamos confessar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E o próximo passo é o batismo. Então precisamos nos batizar para a remissão dos pecados, como está descrito lá em Atos 2,38. Então, para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. E por fim, a Bíblia é clara em mostrar para nós que precisamos perseverar, precisamos permanecer fiéis até o dia em que o Senhor nos chamar ou ele voltar, tá bom? Então é isso que nós precisamos fazer, é isso que Deus espera de nós, para que possamos receber essa graça, esse dom maravilhoso de Deus, que foi a salvação que veio trazer através de Jesus, tá bom? Então, agora nesse vídeo, nós vamos trabalhar e falar um pouco mais a questão do maior problema da humanidade. Qual é o maior problema da humanidade? O maior problema da humanidade é o pecado. Então, Jesus veio resolver esse problema, esse problema gravíssimo, que é o pecado que nos separa de Deus, tá bom? Então vamos lá no slide e a gente vai ver esse que é o maior problema da humanidade. Então olha só o que diz essa primeira passagem que nós vamos compartilhar juntos, que é 1 João, capítulo 1, do 8 ao 10. Então, a Bíblia afirma: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e estamos chamando Deus de mentiroso. Então, lembre-se disso. Nós precisamos reconhecer a nossa condição. Porque se nós não entendermos que nós somos pecadores, a gente não vai reconhecer que precisamos de um Salvador. Concorda comigo? Então, nós precisamos entender que, de fato, nós somos pecadores e pecamos contra Deus. Então, portanto, admitindo ou não, todos nós somos pecadores. O primeiro livro da Bíblia, que nós estudamos juntos, Gênesis, lá no início, ele vai mostrar para nós, vai nos revelar como aconteceu o primeiro pecado. Então, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e pecaram, e o restante da Bíblia vai tratar das consequências do pecado, das tristezas e da solução do maior problema da humanidade, que é o pecado. Então, o pecado é terrível. O pecado que começou lá em Gênesis capítulo 3 é o que a Bíblia vai trazer aí a solução, o plano de Deus sendo executado, e tudo vai caminhar, vai culminar em nos apresentar Jesus, que vai resolver o problema do pecado, tá bom? Então vamos lá. O que é pecado? Você já pensou sobre isso? O que significa pecado? Então, pecar significa errar o alvo, tá bom? Com as nossas ações. Então, quando eu faço algo, e também através das palavras e dos pensamentos. Então, pecado não é só aquilo que eu faço, mas pecado também é aquilo que eu penso. Pecado é aquilo que eu falo também. Tá bom? Então, basicamente, é isso daqui. Quando nós fazemos o que Deus proíbe, e isso está revelado na palavra, nós estamos praticando o mal. E o mal é errar o alvo. Isso nós chamamos de pecado. Tá? Quando nós fazemos o que Deus manda, nós fazemos o bem. E se fizermos o bem, de fato seremos aceitos por Deus. Ok? Então vamos lá. A Bíblia traz para nós exemplos de pecados que Deus proíbe, que Deus não gosta, que não devemos praticar? Com certeza. Está aqui, 5 passagens no Novo Testamento
que falam a respeito de quais são os pecados, de quais são as práticas que Deus se entristece quando nós praticamos, né? Que Deus fica triste. Esses pecados nos afastam de Deus. E esses pecados podem nos levar à morte. A morte física, né? Porque tem pecados que podem fazer com que a gente perca a nossa vida, mas também, principalmente, a morte espiritual. Então, quando cometemos esses pecados e não nos arrependemos, nós corremos sério risco de sermos condenados, né? De perecer, como nós falamos em outras passagens, de irmos para o inferno. Então, Jesus veio resolver esse problema aqui, tá bom? Então, quais pecados dessa lista? É isso que eu quero que você medite nesse vídeo. Quais pecados dessa lista eu já pratiquei? Então, no próximo slide, eu vou juntar, porque em algumas listas, alguns pecados são repetidos. Então, no próximo slide, eles vão estar todos juntos para que a gente consiga fazer essa lista e entender. Então, tá aqui. Olha só quanta coisa Deus abomina. Olha só quanta coisa nos afasta de Deus. Então, você pode ler. Fica a tarefa para que você leia essas passagens e você vai ver tudo isso aqui dentro dessas passagens. Então, quais são exemplos de alguns pecados? Por exemplo, maus pensamentos ou impureza, imoralidade sexual. Né? O que é uma coisa imoral sexualmente? Qualquer prática sexual que Deus não aprovou na sua palavra. Né? Então, qualquer prática sexual que esteja fora do padrão que Deus estabeleceu é uma imoralidade sexual. Prostituição, homossexualismo, lascívia, ladrão, né? Roubos ou furtos, homicídio, covardia, assassinatos, adultério, avareza, cobiça, ganância, maldade, malícia, engano, dolo, né, quando você quer prejudicar alguém, depravação, né, devassidão, inveja, maldizente, calúnia, blasfêmia, difamar, né, falar mal dos outros. O que mais que a Bíblia mostra para nós? Presunção, arrogância, soberba, insensatez, trapaça, inventar o mal, deslealdade, perversidade, injustiça, insolência, desrespeito, desobediência aos pais, sem amor pela família, sem misericórdia, inimigos ou aborrecidos de Deus. Deus abomina a idolatria, a feitiçaria, os alcoólatras, os bêbados, ódio, discórdia, ciúmes, rixas, ira, dissensão, facção, orgias, glutonarias, glodineses, incredulidade e mentiras. Então, olha quantas coisas, né? Se você não sabe o significado de alguma palavra, se você ficou com dúvida em alguma coisa, depois você pode pesquisa aí na internet, dá um Google, dá uma pesquisada e você vai ver o significado de alguma dessas palavras que talvez você não entenda, tá bom? Então, é isso que a Bíblia mostra para nós. Então, a pergunta é, olhando para essa lista de pecados, você já cometeu algum deles? Você já fez alguma coisa dessa lista? Eu posso olhar para a minha vida e dizer que já. Né? Já fiz, talvez, muitas coisas dessa lista. Então, o que isso significa? Isso significa que eu pequei. Isso significa que eu errei com Deus. E se esse pecado que eu cometi, se ele não for resolvido, eu vou pagar, eu vou perecer eternamente por causa disso. Porque esses pecados, eles podem me levar para o inferno. Então, olha só a gravidade disso. Né? Voltando aqui para o slide, eu quero refletir isso. Né? Então, olhando essa lista, você ficou surpreso com a quantidade de pecados que você já praticou? Eu fiquei surpreso. Mas a Bíblia, além de tudo isso que nós lemos, a Bíblia ainda afirma em Gálatas e em Romanos que se eu e você, se nós praticarmos coisas semelhantes, a gente também está pecando. Então, não só aquilo que está na lista, mas se a gente fizer coisas semelhantes a elas, a gente também está pecando. E em Romanos 1,32 diz que se você aprovar o pecado dos outros, também estará pecando. Vixe! Então, olha a situação que se encontra eu e você. Né? Olha que situação nos encontramos. Porque não só aquilo que foi listado, mas se nós pensarmos, praticarmos coisas parecidas, ou se a gente aprovar. Às vezes eu não faço um tipo de pecado, mas eu aprovo
aquilo ali não tem problema não, tá tranquilo, não é o meu pecado, mas não tem problema você fazer isso. A Bíblia diz que isso também é errado. Então, se eu aprovar os pecados dos outros, também está errado, né? Se eu concordar com essas práticas, tá bom? Então, quais são as consequências? Então, sabendo de tudo isso, quais são as consequências de todos esses pecados? Então, lembre de Adão e Eva. Eles sofreram as consequências, eles colheram o que plantaram. E as consequências do pecado são tristes, são terríveis, são eternas e são reais. Então, as consequências do pecado são gravíssimas. Nós precisamos nos atentar em relação a isso. Quais são, então, essas consequências? Preste atenção nessas passagens, leia com atenção. Gálatas, capítulo 5, verso 21, diz que aqueles que cometem esses pecados não vai herdar o reino de Deus, não vai receber o reino de Deus. Em Isaías 59, 1 e 2, diz que ficará separado de Deus, de que o pecado nos separa de Deus, nos afasta de Deus. Em Romanos, capítulo 6, verso 23, a palavra diz que aquele que pratica essas coisas receberá a morte eterna como salário. A morte eterna aqui é o inferno. Vai ser lançado no lago de fogo, vai estar eternamente longe de Deus. Em Lucas 16 ele fala isso, será lançado no inferno. Em João 36, diz que permanecerá sobre a ira divina. Então, olha que terrível as consequências do pecado. A ira de Deus vai estar sobre nós. E nós seremos castigados, moídos e acima de tudo, iremos perecer eternamente no inferno, longe da presença de Deus. E eu imagino que se você chegou até aqui nessa aula, se você já assistiu tudo isso, eu acredito que não é isso que você quer para a sua vida e não é isso que você quer para a sua eternidade. E não é o que eu quero também. Então, qual a solução para isso? Qual é a solução? Vamos olhar aqui. Então, a boa notícia que a palavra de Deus nos apresenta é que você e eu, nós não precisamos ficar separados de Deus. E nós não precisamos sofrer essas tristes e terríveis consequências. Mas por que você pode ter essa certeza? Como é que a gente pode ter tanta certeza que isso não vai acontecer com a gente? Como é que a gente pode ter tanta certeza disso? Porque nós temos certeza do que Cristo fez na cruz por nós. Graça, favor e merecido. Então, por mais que essa notícia assuste muitas vezes, a gente pode ter certeza no nosso coração, conforto para a nossa alma. De fato, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, olha só, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus veio abrir essa porta. Jesus veio abrir esse caminho. Jesus veio preparar um caminho para que eu e você pudéssemos voltar para Deus. Foi exatamente isso que ele fez na cruz. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele abriu um caminho de perdão. E esse caminho pode ser acessado por qualquer pessoa que esteja disposta a ouvir o Evangelho, a ouvir essa boa notícia e a receber esse Evangelho na sua vida. A pergunta é, você está disposto? Você está disposto a ouvir essa mensagem e, acima de tudo, está disposto a receber e a crer e a praticar e a colocar essa salvação em prática, né? Então eu acredito que sim, porque você está aqui conosco, né, já há algum tempo assistindo as nossas aulas, ficamos muito felizes por isso, tá bom? Então a solução é Jesus, tudo aponta para a cruz, tudo aponta para o que ele fez na cruz por nós, né? O que Deus espera de nós? Creia no que ele fez, se arrependa dos seus pecados, seja batizado no nome dele, no nome de Jesus, para receber perdão e o Espírito Santo, né?
e persevere até o fim. Então é isso que Deus espera de nós, tá bom? Então, eu espero você no próximo vídeo, onde nós vamos continuar falando, principalmente agora, a respeito da importância do batismo, tá bom?